Autoridade. Somos uma humanidade rebelde e a revelação dos Espíritos nos mostra por quê. A humanidade da Terra foi formada em grande parte por egressos, por exilados de outros planetas que faziam a sua transformação, que faziam a sua transição, a sua evolução, para a qual, porém, um grande número dos seus habitantes não se mostrava apto. Apesar de grande inteligência, moralmente se mostravam ainda primários. Esses foram exilados para a Terra. Daí vieram as diferentes lendas dos paraísos perdidos. Daí veio a rebeldia, o traço preponderante de personalidade do habitante desse planeta. E daí vem também a necessidade urgente de todos nós de estudarmos as autoridades, a autoridade, a necessidade de nós buscarmos esse tema, porque a autoridade, na origem da palavra, vem de outro. E a função da autoridade é ser um limite para as pessoas, porque o outro é um limite para o eu. Famoso e exato é o preceito que diz que o direito de um termina onde começa o direito do outro. O outro, um limite para o eu. Essa é a função altamente didática, simbólica da autoridade, que se perde também em muitas ocasiões, gerando e justificando revolta, mas jamais justificando a cronificação na revolta, o enrijecimento, a paralisia na revolta, como é o caso da maioria de nós. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 17 e 18, nós vemos numa passagem apenas diversos tipos de autoridade. Vamos lá? E então todos os gregos agarraram Sóstenes. Agarrar e depois ferir é a autoridade da força, a mais primária de todas. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, a autoridade, portanto, dos judeus, e o feriram diante do tribunal. E a Galho, procônsul de Corinto, autoridade dos romanos, nada dessas coisas incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Príscila e Áquila. Aí está colocada a autoridade da amizade, da busca por um ideal maior. Tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Situada aí a criatura diante da autoridade maior, que é Deus. Autoridades humanas se impõem ou se propõem. Começando então algum estudo sobre a autoridade, é fácil perceber que há aquelas que se impõem e aquelas que se propõem. As que se impõem pelo corpo, ora se agridem, ora se reconhecem com punhos e armas. As que se impõem pela mente, ora se aliam, ora guerreiam,
com dinheiro e cargos, por exemplo, elas têm por base, essas autoridades humanas primárias, as que se impõem, têm por base o medo, não é? Mas se legitimam quando conquistadas sem violência e focadas no bem comum. Então, dentro da relatividade da autoridade humana que se impõe, quando ela se impõe sem violência e é focada no bem geral, ela se legitima, ela se engrandece, não é? Mas se enfraquece quando obtida com desrespeito, traições, violência, por exemplo, e centradas no bem particular dos amigos, da família, do mandatário em si. É claro que essa autoridade, ao desrespeitar, chama o desrespeito. Ao trair, chama a traição. Ao violentar, chama a violência. Ao dar um golpe de um dia para o outro, se sujeita, claro, a outros golpes. Não é? Há também as autoridades que se propõem, e aí isso ocorre por um talento específico, artístico, esportivo, um talento num certo campo de atividade que é, num certo momento especial, aquela pessoa que mais tem habilidade torna-se uma liderança, torna-se uma autoridade, não é? E também pela empatia, que é um talento geral. Há pessoas que se estabelecem como líderes pelo respeito, pela consideração, pela empatia que apresentam com os demais, não é? Tem por base essa autoridade que se propõe a admiração, o reconhecimento, ao contrário da outra que se impõe pela força, pela guerra, ou no máximo por alianças que não encobrem, porém, o medo, não é? Acima de todas essas, porém, acima de todas as autoridades humanas, há a autoridade divina, para a qual todos caminhamos na medida que somos deuses, como Jesus confirmou a palavra dos profetas. Claro que não estamos deuses, mas claro que estamos destinados a ser. Vós fareis tudo o que eu fiz e mais, disse Jesus aos discípulos. Não é? Então, temos um destino de ir realizando os nossos ilimitados potenciais. E esse destino precisa ser honrado. Realização é igual a felicidade, não é? Não há autoridade maior, porém, que aquela que se baseia na empatia, fazer o outro ao outro que gostaríamos que nos fizesse, a ética, o respeito ao bem, o respeito aos outros pontos de vista, e baseada no amor, que é o poder maior, que é a autoridade maior, que é o bem maior em todo o universo. Porque Deus é amor, não é? Um grande abraço, até a próxima.